Gente, eu tinha começado a live, vou ter que recomeçar. E eu estava na dúvida do capítulo. Na realidade eu estava no capítulo certo, mas eu estava na dúvida. E aí eu tinha que voltar à live, eu acabei desligando sem querer. Mas vamos começar aqui. Hoje é Atos dos Apóstolos 25. Nós já estamos no finalzinho de Atos, para a glória de Deus. Esse é um livro muito abençoado. Eu estava dizendo que toda igreja tinha que ensinar Atos dos Apóstolos, ou incentivar pelo menos as pessoas de ler. E eu fiquei sabendo por aí que o povo não considera o livro de Atos dos Apóstolos como um livro doutrinário. Como assim? Onde tem a história dos maiores apóstolos, as pregações do Pedrão, maravilhoso, cheio de Espírito Santo. Como é que não vai considerar como doutrina? Por isso que tem 40 mil denominações no meio do protestantismo diferente, gente. Ninguém está de acordo com ninguém. Porque se tira o livro do apóstolo Paulo, quer dizer, não é só do apóstolo, é o livro de Pedro, de Paulo, é o livro dos 12 apóstolos, Atos. É o livro dos primeiros cristãos, é o livro do primeiro mártir. Gente, esse livro é maravilhoso. Cuidado se você está numa igreja e ela não valoriza esse livro. Cuidado. Vem conosco, Jesus, nos abençoe, nos ajude a entender a tua palavra. Nos ajude a entender, nos ajude a ensinar, nos ajude a ensinar. Para a gente ensinar, a gente precisa primeiro aprender, né? Meu Deus. Mas é isso, gente. Leia Atos dos Apóstolos em casa. Cuidado com essas igrejas que tiram Atos dos Apóstolos das doutrinas. Cuidado, cuidado. Não importa quem ela é. Cuidado se ela tira Atos dos Apóstolos das doutrinas. Aqui tudo começou, gente. Quem tira Atos dos Apóstolos da doutrina não vai saber o que é doutrina, não vai saber o que é Espírito Santo. Não vai, gente, porque já corta a raiz da igreja. Por isso tem um monte de gente na dúvida aí. Por isso que tem um monte de gente que está na igreja, mas está na dúvida. Vocês têm... Gente, vocês não veem o que eu vejo. Eu nunca fiz isso, mas eu vou falar. Então vamos precisar seguir, não. Só para te dar um toque. Veja o canal do professor Eduardo Faria no YouTube. Que você vai ver quantas pessoas de várias igrejas que achavam que estava tudo bem e não estava. Pastores, 30 anos, 20 de ministério, 30, 20 de ministério. E descobriu que não estava tudo bem porque ele não conhecia a história do início da igreja. E se tirar dos apóstolos, gente, aí que não vai conhecer mesmo. Jesus, vem conosco. Mas deixa eu ir logo rápido, senão vai demorar, que eu já fiz uma primeira live aí que eu tive que parar. Então vamos lá. Se inscreva para quem vai para o YouTube, Comunidade Unida de Cristo Helena. Eu fecho o olho para falar, para me lembrar. Comunidade Unida de Cristo Helena, porque às vezes eu vivo mudando de canal e daqui a pouco eu esqueço qual é o nome. Não é que eu esqueço, é que a mente às vezes gravou outro nome. Então, quem está no YouTube, quem vai ver o vídeo no YouTube, siga lá o meu perfil do Facebook, Cristã Helena de Almeida, que não precisa pedir amizade mesmo, porque também já tem 5 mil, nem adianta. É só se sair um que pode entrar outro, mas você pode clicar em seguir. Mas normalmente o que vai... Não, o Facebook vai muitas frases que eu faço. Às vezes eu lembro de colocar no YouTube, às vezes. Mas vamos lá, vamos ler Atos dos Apóstolos 25, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse livro. Obrigado pelos teus apóstolos, nosso querido Pedrão, nosso querido João do Sobrenatural, nosso querido Paulo das doutrinas. Está tudo pronto, você não precisa fazer mais nada. Se as igrejas, se abrisse igreja e pregar só o que Paulo pregou,
já estava de bom tamanho, já estava maravilhosa. O problema é que eles começam a querer questionar Paulo e inventar suas próprias doutrinas. Isso que é o problema, gente, é sério. O negócio está feio na face da terra. Vem conosco, Senhor. Está feio de todo sentido, tanto no mundo quanto nas igrejas. Por quê? Porque acha que é melhor que os apóstolos que foram mártires de Cristo. Vem Jesus conosco, nos ajuda. Vamos lá para a leitura, senão começa lá e demoro. Então aqui Paulo estava sendo interrogado porque Paulo já tinha um propósito de ir para Jerusalém. Desde quando revelaram para ele, Paulo não vai para Jerusalém. Ele tinha um propósito de ir para Roma. Acho que às vezes eu troco de palavra, viu? Vocês prestem atenção no que eu falo, porque às vezes eu vou falar uma palavra, falo outra, vou falar um capítulo, falo outro. Já quando eu assisto minhas lives, quando eu assisto, eu falo, nossa, eu falei o capítulo errado, ou então, eu falei o nome da pessoa errado, mas é 65 anos, né? Com 8 netos. Para a glória de Cristo. Vem conosco, Jesus. Então, vamos lá. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Okay? Aí o sumo sacerdote e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo, e rogaram-lhe com insistência, como um favor, que os mandasse de volta para Jerusalém. Então, gente, deixa eu explicar aqui direito. Então, 2 anos Paulo ficou preso ali nas regiões de Jerusalém, só por entrar no templo, ok? De Jerusalém, porque agora ele era cristão e ninguém queria mais saber de Paulo nem no templo. Até que Paulo estava bem, até que os próprios moradores de Jerusalém mesmo, até que estava tolerando Paulo, até que não estava deixando ele à vontade. Mas quando chegou aqueles judeus da Ásia, da Grécia, já caiu em cima de Paulo. Eles odiavam Paulo. Eles odiavam Paulo, gente. Começou a acusar Paulo do que Paulo não era. Veja, desde quando Paulo vai para... Veja, desde quando Paulo vai ali para Jerusalém, mas ali ele já estava preparando para ir para Roma. O Paulo já era um propósito dele, ok? Então, deixa eu ler aqui. As pessoas, a praça aqui é bem tranquila, mas às vezes passa gente. Então, aqui fala que ele estava na província. A província era como uma cidade próxima, que uma cidadezinha, tinha várias cidadezinhas, né? E então, ele, 3 dias depois de sua chegada à província, a província de Cesareia, ok? Essa cidade aqui de Cesareia, que é em Israel, perto do mar da Galileia, ok? Festo é o nome do homem, ok? Subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí ele foi lá em Jerusalém, esse Festo, ok? Mas Paulo ia chegar em Cesareia. Aí quando o Festo foi lá, porque esse Festo diz que ele querendo ficar do lado dos judeus, ou até mesmo achar que ia tirar algum proveito, ganhar algum dinheiro, né? Que Paulo ia pagar uma certa quantia. Paulo nem tinha dinheiro, Paulo só tinha dinheiro para comer, porque ele só servia a Deus. Ele só tinha, quer dizer, tinha dinheiro para comer às vezes, né? Porque às vezes ele dependia de alguém dar um prato de comida para ele, que ele mesmo fala. Ele falou que passou frio, passou fome, passou tanto sofrimento por amor ao evangelho. E ali ele pega e vai para Jerusalém para conversar com o sacerdote. E ali fala que o Festo, ok? O Festo não era judeu, não, mas ele era da lei, fazia parte da lei romana ali, que tomava conta de Jerusalém. Aí o sumo sacerdote e os judeus mais notáveis é aqueles de mais importância, né?
cuidado com pessoas muito notáveis. Quem tem que ser notado é o nosso Deus. Vamos lá. Nosso Senhor Jesus precisa ser notado. É um tal de as pessoas correr atrás de pastores notados, né? Bem notados, né? Vamos lá. Aí o sumo sacerdote e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo e rogaram-lhe com insistência, como um favor, que o mandasse de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para assassinar no caminho. Ok? Esse Festo e aqueles líderes ali de Cesareia, eles já poderiam ter dado a sentença para Paulo desde o primeiro dia. Mas eles ficaram enrolando. E aí, ok? E aí eles, pensando de ganhar algum dinheiro em cima disso, porque infelizmente as pessoas às vezes querem tirar proveito da desgraça dos outros. E só que Deus estava do lado de Paulo. Se Deus não estivesse do lado do apóstolo Paulo não teria sobrevivido. Porque, mas ele morreu em Roma. Sim, mas isso para ele era glória, morrer em Roma. Como martírio de Cristo. Roma ter o sangue de Paulo derramado. E por isso que a igreja está de pé até hoje. Em Jerusalém tem o sangue de Cristo derramado. Em Roma tem o sangue de Pedro, de Paulo e de milhares de outros cristãos derramados. Ok? Então, glória ao nome de Jesus. Quando um servo amado de Jesus morre, é como se ele estivesse morrendo junto com aquele servo amado dele. Sabia disso? Obrigado, amado Jesus. E Paulo queria ir para Roma. Mas eles queriam que o Festo mandasse ele de volta para Jerusalém. Mas a intenção é para poder matar Paulo no caminho. Ok? Fazia tempo que eles estavam querendo. Você vai ler aí do capítulo 20 para cá, já começa toda essa história de Paulo, ok? Depois que ele chegou em Jerusalém. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias. Ok? Então o Festo falou assim, não, ele está lá preso em Cesareia, gente, estou debaixo de uma árvore que tem os reflexos do sol, ok? Ele falou, ele está lá preso em Cesareia, eu estou aqui em Jerusalém, o Festo falando com eles, com os principais dos judeus não crentes em Jesus, ok? Porque os apóstolos são judeus crentes em Jesus. Tem gente por aí dizendo que Paulo não era cristão. Quem não é cristão é quem fala isso. Essa pessoa que fala isso, ela não é cristã mesmo. Nem Yeshua, nem Jesus ela conhece. E nem o Evangelho de verdade ela conhece. Se ela fala que Paulo não era cristão, ela não é nem cristã de verdade. E não adianta mudar para... nós vamos mudar para a língua... como é que fala? A gente vai mudar para a língua... hebraica para ficar mais perfeito. Gente, Deus escolheu que o evangelho fosse escrito no aramaico e no grego. Só Mateus escreveu um evangelho no hebraico porque Mateus sabia escrever hebraico, os outros nem sabiam, gente. Pedro nem sabia escrever, gente. Quem escreveu o evangelho foi Lucas, que não era nem judeu, mas era estudado. O Marcos, que era amigo de Pedro, que escreveu outro evangelho, e o apóstolo João. O apóstolo João sabia, ele escrevia, o apóstolo João. Mas já foi bem depois que ele escreveu o evangelho de João. Ok? Bem depois, já morava lá em Éfeso, já falava outra língua. Falava grego. Paulo falava todas as línguas da época. Então para com esse negócio aí. Essas pessoas ficarem inventando história pela internet e vocês acreditam.
Vamos lá? Paulo era o maior cristão. Paulo é o judeu mais cristão de todos os tempos e que fez mais a obra de Deus em todos os tempos. É ele. Ele estava pronto para morrer em Jerusalém se fosse preciso. Ele estava pronto, ele não tinha medo de morrer. Paulo não tinha... Diz que Paulo nem era grandão, Paulo era pequeno. Nem tinha assim aquela aparência atraente, não. Igual faz nos filmes. Mas ele tinha fé. Ele queria defender as coisas de Deus a qualquer custo. Então, primeiro ele queria defender a Torá a qualquer custo. Quando o Senhor Jesus aparece para ele, que ele viu que aquele negócio era de Deus, aí ele passa a defender o evangelho a qualquer custo. E aí, Paulo estava pronto a morrer em Jerusalém, se fosse o caso. Mas como ele sobreviveu em Jerusalém, conseguiram prender ele vivo ainda, e o pessoal tentaram armar várias emboscadas para matar ele de novo, mas sempre vinha alguém e revelava e mostrava e trazia ao conhecimento. Então Paulo continuou lá em Cesareia preso, ou nas redondezas, na província, depois trazia para Cesareia, ok? Paulo teve que ser escoltado com 200 soldados, 70 flecheiros, não sei o que, só lê aí. Começa a ler aí do capítulo 20 para cá que vocês vão entender. Para a glória de Cristo. Porque Paulo, ele vivia no sobrenatural. Porque onde ele estava, as coisas sobrenaturais aconteciam, as pessoas ficavam com medo. Pedro também. Pedro foi tantas vezes solto da cadeia que eles também queriam matar Pedro. Não adiantava mais prender, o anjo ia lá e soltava. Só que também não conseguiram matar Pedro em Jerusalém, não. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Onde eu parei? Portanto, os que dentre vós são de prestígio, deixa comigo. Aí o Festo falou assim, não, Paulo não vai vir para cá, não. Mas vocês podem ir para lá. Vai lá para Cesareia que a gente conversa lá. Lá eu apresento o Paulo para vocês. Para que ele não pode vir. Porque ele sabia que, até o Festo sabia que a intenção era matar Paulo, né? Vamos lá. Ele já tinha cedido à tentação e matado o Senhor Jesus. Depois eles viram o que aconteceu, né? Agora ele já está com mais preocupação com Paulo. Ok? E aí ele falou, portanto, que dentre vós são de prestígio, desçam comigo. Prestígio, gente, porque não era qualquer um. Era a pessoa que tinha prestígio entre os cidadãos de Jerusalém. Desçam comigo e se houver algum crime nesse homem, acuse-no. Vocês têm o direito de acusar lá se realmente ele tem um crime, mas para que eu não posso mandar ele? Mesmo porque o Fé já sabia que Paulo era cidadão romano. Embora ele era judeu, mas ele era cidadão romano. Uns discutem que ele nasceu em tal lugar, outros... Não sei, gente. Só sei que ele era cidadão romano e não foi comprado, não. E não foi comprado, ele mesmo falar que não foi comprado. Ele podia ter um avô romano. Ok? Até, acho que a terceira geração dá direito à cidadania, você não sabia disso, não? Não é só por nascer no lugar, não. Eu vi a pessoa falando, dependia do lugar que nasceu. Não, gente, não dependia do lugar que nasceu. Eu tenho 2 netos que nasceram aqui na Itália, eles não são italianos. Eles são brasileiros. Tem que ser registrado no negócio de brasileiro. Então, Paulo não foi por causa do lugar que nasceu. Paulo devia ter algum lá, um parente. Podia ser avô, tataravô, até terceira geração da cidadania. Até hoje é assim. Até hoje é assim, você sabia? Vamos lá. Mas a Bíblia fala que ele já nasceu cidadão romano. Então, ele provavelmente, além dele ter um parente, ele também estava numa cidade comandada pelos romanos. E tinha parente também, porque, por exemplo, aqui também, se um brasileiro nasce aqui e o pai ou a mãe é italiana, eles pegam a cidadania italiana. Mas
tem que ter um pai ou uma mãe, ou um avô, alguma coisa, gente. Se os dois pais for brasileiro, não pega não. Então por isso que eu falo, o Paulo ou ele pegou do pai ou da mãe, ou ele pegou dos avós. Tinha que ter alguém na família também. Não era assim, igual as pessoas pensam, só nasceu no lugar já pega. Não, gente, não é, eu tenho prova disso. Por isso que é bom a gente conhecer as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque é o Senhor que nos dá a condição de conhecer. Então, vamos lá. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Festo não podia entregar um cidadão romano para ser morto em Jerusalém. Ok? Vamos lá. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Aí chama Paulo para ser interrogado. Mas a intenção era sempre destruir Paulo, viu? Sempre destruir Paulo, povo de Jerusalém. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus descrentes em Cristo, que odiava Paulo, ok? Que tinha descido de Jerusalém, e acusaram-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Como que você acusa uma pessoa de graves delitos se você não tem como provar? Gente, tem que ser muito ingênuo para acreditar, né? Não tem como provar, então como é que vai acusar? Mas acusaram o Senhor Jesus falsamente. Acusava os apóstolos, acusou Pedro, tudo falsamente. Agora estava acusando Paulo falsamente. Ok? Vamos lá. Mas Festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali, diante de mim? Como? Sabe naquela que os judeus queriam que o Festo levasse Paulo para lá? Agora, até o Festo já estava iludido. Paulo, e se tiver levar para Jerusalém, será que esse Festo está querendo ganhar alguma coisa por trás lá, como Judas, as 30 moedas? Gente, esses pensamentos passam na minha cabeça, eu nunca parei para pensar nisso. Eu vou lendo aqui e vou falando com vocês, eu não preparando isso não. Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César. César era o maior na época. É lá que devo ser julgado. É como se Paulo falasse assim: eu prefiro morrer em Roma do que morrer aqui em Jerusalém, por essas pessoas que estão levantando falso testemunho de mim. Mas não foi, o César não matou ele. Parece que quem matou Pedro e Paulo foi o Nero, que é o Black. Nero, vou falar em inglês aqui para ver se vocês entendem. Nero, essa palavra Nero, que é Nero é Black. Sabe qual que é a cor Black? Esse era o nome do homem, do Nero. Ele que mandou matar Pedro e Paulo e muitos outros cristãos. Por quê? Porque trocava, o imperador ele ficava por um tempo, depois trocava, né? Mas nessa época que Paulo falou assim: eu quero ser julgado por César, e lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabeis, ou não fiz mal nenhum a esse povo do qual eu sou descendente, ok? Eu colocaria essas palavras para não ficar achando que a gente está com perseguição. Não, não é perseguição, a gente está lendo a Bíblia. Vamos lá. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Paulo era muito honesto. Ele falou: se eu causei a esse povo que eu sou descendente algum mal, eu não tem problema de eu entregar minha vida se eu causei algum mal de morte.
Mas Paulo não tinha feito nada que merecia a morte, gente. Lembra o Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus fez para merecer a morte? Nada. Agora os apóstolos de Cristo estavam passando pela mesma situação. Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César e lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso a morrer. Mas se nada há daquilo de que esses me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Apelo para César. Paulo falou assim: eu prefiro ser julgado por César do que por esses sacerdotes. Era isso que Paulo estava dizendo. Porque Paulo sabia que estava levantando falso testemunho contra ele. Pelo menos o César não ia levantar falso testemunho contra Paulo. Ok? Vamos lá. E aí ele apela para César. Então Festo conferenciou, fez a conferência ali, o tribuno ali, né? Com os seus assessores. Ele foi lá e conversou com o pessoal que estava ali na tribuna ou no tribuno, não sei, no tribunal. Foi lá e conversou com eles, conferenciou que ele foi lá e conversou com seus assessores. O Festo tinha assessores, né? Como até hoje tem os assessores, né? Respondeu para César: apelaste a César, irás. Pronto. Não tinha mais o que fazer. A autoridade maior da terra na época era César. Se Paulo está dizendo que é ir para César, quem pode fazer outra coisa? Imagina se cai na cabeça de César: olha, o Paulo queria vir ser julgado por você, mas o Festo impediu. O César ia dizer: e quem é Festo para impedir essas coisas? Passa a espada na cabeça do Festo. Eles não podiam ser contra. Se chegasse na cabeça... Vocês entenderam? Se chegar na cabeça de César: olha, o Paulo, lá um judeu que está perseguido pela religião, ele tem cidadania romana e ele apelou para vir para você, mas o Festo não quer deixar. E já era o Festo, já era. Então o Festo foi obrigado a liberar Paulo para ir para Roma. E aí ninguém pôde fazer nada. Ok? Lembra lá que quando o Senhor Jesus morreu, eles falaram assim: nosso rei é César? Pois é, agora Paulo apela para César. O rei é César, então ele que vai julgar. Por isso que nós precisamos conhecer o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos, para a gente entender. Obrigado, Jesus. E assim, e o Senhor vai nos ajudando a lembrar. Por isso que eu falo para as pessoas: leia o Evangelho, leia as cartas apostólicas. Você não precisa preparar nada. Se você ler, se você estudar, na hora que você for falar, Deus vai te ajudar a lembrar do que você leu. Por isso que é importante conhecer. Obrigado, Jesus. Vem conosco. Eu vou parar por aqui essa live. Depois eu continuo em outra, para não demorar muito. São um assunto interessante da gente parar e pensar. E eu vos deixo até a próxima. Na paz do Senhor. Todo aquele que assiste minhas lives até o final, que receba a bênção do Senhor, da paz, da alegria, da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aqueles que assistem, que compartilham, que pega a Bíblia e vai ler, eu o abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Shalom.